Você tá lá na sua, só respirando de boa. E aí do nada você ouve, isso aí tá errado, não faz desse jeito. Aí você pensa, rapaz, por que alemão tem a mania de meter o bedelho onde não é chamado? Nesse momento teu sangue ferve, tua cabeça pensa em 1000 respostas, mas você trava na hora porque você não sabe o que falar. E aí você recebe um sermão de brinde e fica quieta mesmo querendo falar alguma coisa. É por isso que hoje a gente vai tratar esse tema com mais profundidade. Como é que você cala um alemão intrometido sem perder a classe? Se você prefere se calar, porque a melhor resposta é aquela que não se dá, etc., essa live não é para você. Agora, se você, em vários momentos, já quis se defender, quis realmente falar alguma coisa e não conseguiu, essa live é para você, porque a gente vai trabalhar cada uma das frases, não apenas o que provavelmente você vai ouvir de um nativo, mas aquilo que você pode falar também com tons diferentes. Um tom mais agressivo, se você quiser ser agressivo ou agressiva. Um tom mais educado, caso você queira dar aquele tapa de luva. E um tom mais ali pedindo um respeito e tal, mostrando que você está aprendendo o idioma, que você ainda não sabe como é que faz aquilo, e você eventualmente está pedindo um aconselhamento. Tem para todo gosto aqui, né? Tudo depende de como você quer responder. E a gente vai trabalhar também versões formais de cada frase e versões informais também, caso você queira falar de uma maneira informal. Vou explicar cada frase com bastante detalhe, porque no videozinho curto que eu postei sobre esse tema, um videozinho de 1 minuto, você não consegue realmente aprofundar nesse tema aqui, que merece aprofundamento. E aí eu vou te falar cada coisinha que você pode falar, beleza? Vamos lá então. O que é que você pode ouvir então de um nativo quando ele acha que está fazendo alguma coisa errada? Você pode ouvir isso aqui, ó. Das ist falsch. Isso está errado. Então essa palavra alemã aqui, o que é que seu cérebro ele tende a traduzir como falso? Não está errado, significa falso também. Só que uma possível tradução é errado ou errado. Essa palavra também significa errado ou errado. Então você pode traduzir tranquilamente como isso está errado. Isso aqui você pode ouvir de alguém em algum momento. Próxima que você pode ouvir. Das darfst du nicht. Das darfst du nicht. O que é isso aqui? Isso você não pode. Isso você não está autorizado ou não está autorizada. Nesse momento você pode pensar, poxa, mas aqui eles estão usando o du comigo. Não seria o sie? Poderia ser o sie também. Se você for uma pessoa jovem, por exemplo, pode ser que uma pessoa mais velha use com você o du. Ou vá usar o sie com você, então a frase ficaria das dürfen sie nicht. Vou colocar aqui para vocês, ó. Vou digitar para vocês aqui, ó. Das dürfen, sie maiúsculo, né? Na escrita tem que ser assim. Olha, eu coloquei para vocês aí, ó. Das dürfen sie nicht. Então, isso o senhor não pode ou a senhora não pode. O que é que você pode ouvir ainda? Isso aqui, ó. Das ist nicht erlaubt. Isso aqui soa mais formal do que a frase anterior e é muito usado em contextos envolvendo regras ou envolvendo uma autoridade. Uma autoridade chega para você e fala isso aqui. Uma autoridade policial, por exemplo. Alguma coisa envolvendo uma regra. Você está num clube ali com piscina, você está fazendo uma coisa que não pode. Pode ser que você ouça de algum funcionário essa frase aqui. Das ist nicht erlaubt. Então isso não está, ou isso não é autorizado. Beleza? O que é que você pode ouvir ainda nesse contexto de alguém reclamar com você? Das ist verboten. Das ist verboten. Então, enquanto a primeira frase usa a palavra não autorizado, né, isso não é autorizado, a próxima você percebe que não tem a negação, porque a pessoa já está usando a palavra que é proibido. Das ist verboten, ou seja, isso é proibido. Mas se você tiver plena certeza de que não é proibido, aí você pode se defender com as frases que eu vou mostrar ainda, né? Como é que você se defende. Primeiro a gente está na parte em que o nativo, a nativa, ou enfim, a pessoa que está se dirigindo a você para reclamar, ela vai usar uma dessas frases que eu estou mostrando agora. No segundo momento eu vou mostrar para você o que é que você pode falar para se defender. Então a próxima aqui que você pode ouvir. Das macht man nicht. Ou seja, isso não se faz. Das macht man nicht. Isso não se faz. É uma que você pode ouvir. Uma outra frase que é prima dessa frase aqui é essa outra aqui, ó. So macht man nicht. Qual é a diferença então entre essa aqui
das macht man nicht. E essa segunda aqui é so macht man das nicht, né? E essa segunda frase aqui. Ou poderia tirar o das também aqui, tá? Se quiser tirar o das, pode. Dá para fazer também. So macht man nicht. Ou so macht man das nicht. Qual é a diferença? Enquanto essa aqui tá falando isso não se faz, a outra tá muito mais relacionada à maneira como você faz a coisa. Então a pessoa ela tá criticando ou reclamando como você tá fazendo aquilo. Então ela tá falando assim, ó, desse jeito que você tá fazendo aí, ó, não se faz isso. Desse jeito que você tá fazendo, não se faz essa coisa aí, né? O das seria essa coisa. Por isso que dá para eliminar o das, que não há necessidade. Dá para falar também so macht man nicht. Então, não é desse jeito que se faz. Que se faz o quê? Isso. E aí, se você quiser realmente deixar claro ali na frase a palavra isso, ou essa coisa que você está fazendo, você pode usar o das aqui. Percebeu a diferença, então, entre essas duas frases? Das macht man nicht, isso não se faz. E a segunda é esse so aqui, significa desse jeito, dessa maneira, né? Dessa maneira não se faz isso, né? Você pode fazer de outra maneira, mas dessa aí não vai rolar não, beleza? Maravilha. Próxima frase que você pode ouvir também é das ist nicht richtig. Ou seja, isso não está correto, isso não está certo. Essa próxima aqui é muito interessante porque ela pode ser usada por pessoas mais velhas. Ela tem um sentido de, ó, isso aí pega mal. Isso aí pega mal, isso não é apropriado. Então você pode ouvir isso aqui de uma pessoa mais velha, por exemplo. Das gehört sich nicht. Das gehört sich nicht. Sentido, isso não é educado, isso não é apropriado, isso pega mal, você pode ouvir de uma pessoa mais velha, beleza? Essa frase aqui, então, ela é bastante interessante porque não tem uma construção tão óbvia para quem é falante nativo de português. Próxima frase. Das ist hier nicht gestattet. Qual é a diferença aqui? Essa frase também ela soa bem institucional, bem formal. Você pode ouvir, por exemplo, de um funcionário ou de uma pessoa que ainda não seja funcionário de uma loja, de algum local, de estabelecimento, de funcionário do governo. É uma pessoa muito viciada em regras. E ela adora soar mais formal e adora ficar dando pitaco ali onde não deve. Então, das ist hier nicht gestattet. Isso não é permitido aqui. É uma frase mais formal, beleza? Maravilha, então eu te passei um arsenal aqui daquilo que você pode ouvir em alemão quando alguém está reclamando com você. Agora eu vou te passar um arsenal daquilo que você pode falar. E lembrando o que eu falei no começo do nosso bate-papo aqui, da nossa live. Eu falei que eu vou trazer para vocês frases com tons diferentes e vou falar o que é que se sou agressivo, se não sou, o que é que você pode escolher caso você seja uma pessoa que prefere ir ali pelo caminho do meio, o caminho do equilíbrio e tal. Se você quiser soltar os cachorros, vou te passar frases aqui interessantes também. Bora para a primeira? Ó, a primeira que você pode usar para se defender de alguém intrometido é essa aqui. Essa frase aqui é muito clássica, porque ela tem aquele sentido do isso não é da sua conta. Soa um pouco mais agressiva, né? Embora você tenha usado o pronome sie aqui, ela realmente é uma frase muito direta, né? Das geht sie nichts an. Ela não é a mais agressiva do arsenal que eu trouxe para você aqui, mas ela soa muito direta. Isso não é da sua conta. Você pode olhar nos olhos da pessoa e falar isso. Das geht sie nichts an. Isso não é da sua conta. Ravili, e a versão informal dessa frase que você prometeu, dizendo que ia trazer versões informais? Beleza, eu vou mudar o pronome. Então eu vou mudar, vou tirar o sie, que é um pronome formal, e vou, a partir de agora, usar o pronome informal. A partir de agora não, né? Nesse exemplo aqui, nessa frase aqui, porque cada um eu vou trazer formal e informal. Das geht dich nichts an. Então o que é que mudou aqui? Eu tirei o sie e troquei pelo dich. Das geht dich nichts an. É o comentário da Roberta. Pois é. Não vou nem falar a segunda palavra para não dar um problema aqui, sei lá, vai aqui. Mas olha só, que interessante. Você pode estar se perguntando aqui, ó. Vamos trazer essa profundidade na live que é importante, né? Já que eu tenho um tempo para fazer isso. Ravili do céu, por que geht e não gehen? Já que não seria, a conjugação seria relacionada ao sie? Não.
O verbo gehen, que na verdade o verbo, né, angehen, ele está sendo conjugado pelo pronome das. Então, o isso aqui, o pronome das, você está conjugando ali em terceira pessoa do singular. Então, por isso que é geht, beleza? Das geht sie nichts an. E aqui, das geht dich, né, nichts an, que é o caso, a versão informal dessa mesma frase. Próximo exemplo, bora continuar? Wer hat sie gefragt? Wer hat sie gefragt? Quem te perguntou? Quem te perguntou? Essa também soa muito direta, né? Quem te perguntou? Na sua opinião, qual é a mais forte? A anterior, do tipo, isso não é da sua conta? Das geht sie nichts an? Isso não é da sua conta? Ou quem te perguntou? Wer hat sie gefragt? Qual das duas soa para você mais agressiva, mais direta? A primeira ou a segunda? Beleza, versão informal dessa aqui, como é que seria? Wer hat sie gefragt? Versão formal por causa do pronome que você está usando. Né, que, né, você pode traduzir como o senhor ou a senhora. Versão informal, só trocar o sie por... Ah, não troquei não, teria colocado dich aqui, tá? Acabei de olhar no roteiro aqui que era para ter trocado, mas não troquei. Vamos lá. Versão informal, você vai tirar o sie e vai colocar dich, beleza? Então, wer hat dich gefragt? Quem te perguntou? Wer hat dich gefragt? Quem te perguntou? A Rafa... É Rafa? Rafi? Deve ser Rafa, né? Falou que a primeira com certeza soa para ela mais direta, mais agressiva, né? Isso não é da sua conta. Das geht sie nichts an. E a segunda um pouco menos. Beleza. Então, versão informal dessa. Wer hat dich gefragt? Quem te perguntou? Maravilha. Próximo exemplo. Versão formal, tá? Com pronome sie. Essa aqui é interessante. Essa aqui, ela também soa bastante direta e tem o seguinte sentido. Cuide das suas coisas. Cuide das suas coisas. Kümmern Sie sich um Ihren Kram. Cuide das suas coisas. O coisas aqui é a última palavra, tá? Cuide das suas coisas. Cuide dos teus bagulhos aí, né? Não venha se meter aqui não. Versão informal dessa frase. Olha que interessante que vai acontecer aqui agora. Inclusive, quando eu comecei a estudar alemão, você pega o livro didático de alemão, muitos livros, sabe quando você vai fazer a tarefa em alemão, e aí você vê que tem um verbo, e do lado tem um sie, tipo, notieren Sie, erklären Sie, né? Você pega o livro didático ali na hora de fazer a tarefa, você já percebeu isso? Que na tarefa ali tem um sie logo depois de um verbo? Antes de ter o tema imperativo, eu não conseguia entender direito. Falei, cara, por que negócio desse sie é esse aqui, velho? Eu não tô entendendo isso não, tal. Tá aparecendo a frase no imperativo aqui, né? Ordene a frase, esclareça não sei o que lá das quantas, sublinhe não sei o que. Só que, por que esse sie aqui? Eu não tô entendendo e tal. E aí, quando eu tive o tema imperativo em alemão, aí eu entendi que o imperativo formal em alemão, diferentemente do português, que a gente não faz isso em português, mas em alemão, no imperativo formal, você usa o pronome sie. Então aqui, por exemplo, ó, kümmern Sie sich. Né? O sich é por causa do verbo aqui, desse verbo que é reflexivo, tá? Mas esquece o sich por enquanto. Bora pensar aqui nas duas primeiras palavras. Kümmern Sie. Em português, a gente não falaria assim, ó, por exemplo, cuide o senhor das suas coisas. Cuide a senhora das suas coisas. A gente não usaria esse o senhor ou a senhora no imperativo. Ficaria estranho falar isso em português. A gente tira o pronome e fala diretamente, né? Cuide das suas coisas. Cuide das suas coisas. Vá embora. E não vá o senhor ou a senhora embora. Em alemão, se você pensar ao pé da letra, vai ter essa lógica aí. Por isso usei aqui, beleza? Então é outro tema imperativo, mas eu quis falar aqui para, de repente, vai te ajudar a entender melhor. Então, kümmern Sie sich um Ihren Kram. Então, vai cuidar das suas coisas. Versão informal aqui, o que a gente vai ter que mudar? A gente vai ter que mudar o verbo. Esse verbo está no imperativo, mas conjugado para o pronome sie. Só que a gente vai ter que usar agora o imperativo relacionado ao du. Que na verdade não vai ser nem du, né? Vai ser dich. Porque a gente vai precisar do acusativo aqui. E o sich também vai embora. Então como é que vai ficar aqui, ó? Olha que interessante. Kümmere dich um deinen Kram. Então a gente mudou várias coisas aqui. Mudou a conjugação do verbo. Mudou o pronome. Mudou o possessivo também. Percebe? Na verdade nem mudou o pronome, mudou o reflexivo, desculpa. Olha só que interessante.
Lembra que eu falei para vocês que esse Sie aqui, ele está sendo utilizado, porque quando você emite uma ordem, dá uma ordem ali, e essa ordem ela tem que soar formal para você, você vai usar o pronome Sie. Quando você está dando uma ordem para um filho seu, por exemplo, que você não vai tratar como o senhor ou a senhora, você não vai usar o pronome. Então aqui embaixo, esse dich aqui não é o pronome relacionado ao verbo. Isso aqui na verdade é o reflexivo relacionado ao verbo. E o pronome aqui, ele não aparece. Assim como a gente faz em português. A gente não coloca o pronome, né? Tipo, ordene você, não sei o que lá. Né? Cuide você das suas coisas. Então não precisa. E aí por isso não tem um pronome, mas o dich aqui está relacionado ao verbo. Então vamos lá. Kümmere dich deinen Kram. Então, vai cuidar das suas coisas. Agora a próxima é interessante. Por quê? Porque eu falei com vocês que eu ia trazer várias frases para você se defender em alemão com tons diferentes. Então, algumas mais diretas, algumas diretas e agressivas, outras mais amenas. E aí, essa próxima agora ela é interessante porque você pode agradecer. Você pode, inclusive, ser sincero e falar assim, poxa, obrigado, obrigada, mas isso é, da minha conta. Então, você pode dar um chega pra lá educado, você não quer soar agressiva, você não quer que a pessoa fique chateada, mas você quer impor um limite ali e fala, na moral, isso é da minha conta, né? Só que tudo também não é apenas a frase, né? Tudo tem a ver com como você fala, como você olha, né? Expressão facial, microexpressão facial, tom, como você coloca a entonação da frase. Pode conter ironia, inclusive. Ou, a depender da sua intenção, se você de verdade quer só falar, poxa, o senhor tá me reclamando aqui, ela tá errada, mas eu não sou uma pessoa agressiva, não vou ficar quieta aqui, vou só falar pra ela entender que é uma parada da minha conta, né? Ela não tem nada a ver com, não tô fazendo nada de errado aqui, eu vou continuar fazendo, ouvindo meu som aqui baixinho. Imagina só, você tá num parque público, não tem nenhuma placa dizendo que você não pode ouvir música. Você já mora aqui, já sabe que o povo é neurótico com barulho. Aí você pensa, vou ligar meu som aqui, botar MPBzinha baixinho, porque eu sei que eles são neuróticos com barulho, então já vou colocar baixinho aqui. Aí você liga o som baixinho. Quando pensa que não, vem a pessoa reclamar com você. Mesmo você tendo tido precaução. Você sabe que não é proibido ouvir música ali. Tanto é que tem gente que bota música autona ali. E a pessoa vem reclamar com você. Aí você, aí tá de sacanagem, né? Você pode ser mais agressivo se você quiser. Das geht sie nichts an. Isso não é da sua conta. Ou você pode também falar essa última que eu ensinei, né? Você pode pegar essa aqui, né? Kümmern Sie sich Ihren Kram. Ou seja, vai cuidar das suas coisas. Ou você pode usar agora uma que é a pessoa, poxa, aqui não é legal na Alemanha você ouvir coisa, barulho, tá? A gente tá aqui, quer descansar e tal, você tá ouvindo música aí e tal. Aí você fala, danke für die Info, né? Ou seja, obrigado pela informação, aber das ist allein meine Sache. Essa frase é muito interessante, que é uma construção que soa natural em alemão, e ela tem o seguinte sentido em português. Obrigado, obrigada, mas isso é só da minha conta. Porque o align aqui, né, ele vai dar esse sentido de só. Então, isso é da minha conta, tem a ver comigo, né? Não tem a ver com você. Eu estou ouvindo minha música aqui, isso é da minha conta. Se eu vou ouvir mais alto ou mais baixo, eu que decido aqui, né? Se eu quero usar o bom senso, como eu já estou usando, e colocar baixo, isso aí é uma escolha minha, que eu tenho autonomia para executar dessa forma e tal. Bora para a próxima? Essa aqui, ela já soa mais formal. Essa soa mais formal e ela é para alguém que está no nível mais avançado de alemão e quer, de fato, mostrar que não só tem um domínio maior do idioma, como tem também tem um vocabulário um pouquinho mais rebuscado. E a pessoa já sente um impacto ali, né? Fala, ela é uma pessoa que sabe se defender. Se eu continuar aqui, essa pessoa vai argumentar comigo e vai, eventualmente, me colocar no canto aqui. Então, essa frase aqui, olha que interessante. Kümmern Sie sich Ihre eigenen Angelegenheiten. Ou seja, cuide dos seus próprios assuntos. Esse assunto aqui não tem a ver com o senhor ou com a senhora. Quando é que você pode usar isso aqui, por exemplo? Você está tendo uma discussão com sua esposa ou com seu marido e a gente, né, nós brasileiros, a gente tem um calor ali, né, a gente mostra mais nossas emoções, a gente fala mais alto. Você não está
gritando loucamente, não tá tendo agressão física, nada disso, mas você tá conversando com seu marido e aí escalou. A conversa escalou, você tá falando alto com ele, tá falando alto com você, etc. E vem uma pessoa e entra ali na confusão, dizendo que vocês estão atrapalhando ou que vocês não podem discutir desse jeito. E aí você pode olhar para a pessoa com a cara de fuzil e mandar e falar essa frase aqui, caso você queira soar mais formal. Se for, sei lá, um jovem adulto e você eventualmente não quer usar pronome formal, você pode usar a versão informal, que é kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Ou seja, cuide dos seus próprios assuntos. Beleza? Ou tem uma outra ainda para esse mesmo exemplo envolvendo uma discussão de marido e mulher. Discussão de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem essa frase aqui, ó. Essa aqui é interessante. É inclusive até mais específica. Porque ela fala assim: eu te peço que não se intrometa. Eu te peço que não se intrometa. Ich bitte Sie, sich nicht einzumischen. Eu te peço que não se intrometa. Né? Não meta o bedelho. Tem esse sentido de não meter o bedelho. A versão informal dela é essa aqui. Ich bitte dich nicht einzumischen. Aí você vai olhar essa última frase e fala assim: oxi. Essa última frase tá errada, velho. Não tá errada, não. Dich 2 vezes? Que loucura é essa? Tá certa. Essa frase está corretíssima. O primeiro dich está relacionado ao verbo aqui. Então, ich bitte dich, ou seja, eu peço a você. Eu peço a você. E como o verbo é einmischen, é um verbo reflexivo nesse contexto aqui, então, sich einmischen. Se envolver, se intrometer. Então, sich einmischen. Essa segunda palavrinha aqui, o segundo dich, não é o acusativo do verbo. Isso aqui é o reflexivo do verbo. Eu sei que soa muito gramatical falar assim, mas quem está estudando aí, vai entender o que eu estou te falando. Então, ich bitte dich, o primeiro dich está vindo do verbo, né? Ou seja, é o acusativo que o verbo pede. Então, eu peço, mas peço para quem? Pô, peço a você, né? Eu te peço, ich bitte dich. E aí, o segundo dich está relacionado ao Du gehst mir auf den Keks. Genau, funciona também. Dich nicht einzumischen, então o segundo dich está relacionado ao verbo, beleza? Então, saber o que você vai utilizar aqui não é só você ter vocabulário para falar em alemão, mas é você entender o nível de formalidade ou o tom que você quer dar ao responder em alemão. Por isso que eu trouxe essa live aqui, né, explicando com mais profundidade, porque eu postei um vídeo de 1 minuto falando sobre isso. Aí o vídeo, ele teve bastante visualização, bastante comentário e tal. Eu falei, cara, vou trazer isso numa live, mas explicando com bastante detalhe aí, porque é algo essencial para você conseguir se impor em alemão. E aí tem gente que fala assim, pra que isso? Tem gente primeiro sem noção que fala assim, vote para o seu país, venha pro Brasil, você como estrangeiro vai mudar e tá aí querendo mudar as coisas. Eu falei, essa pessoa não entendeu nada que foi postado aqui, velho. Eu tô respondendo a pergunta de vocês ali na caixinha de pergunta, e em nenhum momento eu falei pra pessoa, contei minha história de vida, a pessoa nem me conhece direito. Teve um outro que falou assim, vote pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? O que é que eu tenho a ver com Rio de Janeiro? Nem do Rio de Janeiro eu sou. Aí eu dou risada dessas respostas assim, fica ali. Você não tem cultura e tal. O que é cultura? Né? Queria que eu vou indicando ali a pessoa também pra ela se ligar, né? Uma coisa que eu aprendi, que é muito interessante, se você aprende a fazer perguntas, é a coisa mais maravilhosa que existe, velho. É você aprender a perguntar. Então alguém, sei lá, quer te encher o saco, nem se defenda. Faça perguntas àquela pessoa. Pergunte por quê. Por quê? Teve uma menina, mas ela foi mais de brincadeira, né? Porque eu vi que ela não tava criticando não, mas ela falou assim, Raviri, tu tá revoltado. Aí eu só, por quê? Aí não teve nenhuma resposta mais, né? Porque ela teria que explicar porque eu tô revoltado e tal. Aí teve uma outra pessoa que eu postei um vídeo não, mentira, um carrossel. Um carrossel explicando a diferença entre besuchen e besichtigen. Beleza, velho. Na verdade, 99% do que eu posto é básico. Pra quem sabe. Pra quem de fato sabe o idioma, pra um nativo, pra eu que gosto, adoro o idioma e tal, é básico. Só que eu não posso pegar a minha régua e pensar assim, nossa, eu vou postar agora só coisa muito, muito difícil que quase ninguém vai saber, porque é isso que eu tenho que postar. Não, eu tenho que postar aquilo que é útil pra vocês.
aquilo que vocês me perguntam, aquilo que eu precisei utilizar e um belo dia eu não sabia usar. É isso que eu tenho que postar. Então, por exemplo, a pessoa que está estudando alemão, ela se depara, ela chega no dicionário, por exemplo, ela coloca assim, não sei se você já passou por isso, mas eu acredito que sim. Você está aprendendo alemão e tal, você chega no dicionário e coloca assim, visitar. Pô, como é que é o verbo visitar em alemão? Aí aparecem várias opções. Aí você pensa, eu quero saber como é que fala visitar em alemão, como é que aparece esse tanto de opção para mim aqui agora, o que é que eu vou usar, pelo amor de Deus? E aí eu entro com um carrossel explicando a diferença entre besuchen, que significa visitar, e besichtigen, que também significa visitar. Aí uma pessoa comentou assim, isso aí é básico, todo mundo, alguma coisa no sentido de todo mundo sabe disso. Eu falei, seu mundo, você não pode fazer do seu mundo o mundo das pessoas. Olha o tanto de comentário aqui agradecendo e dizendo que não sabia, obrigado, não sei o quê. Aí a pessoa não falou mais nada. Ou seja, você não pode pegar a sua régua e achar que a sua régua é a régua dos outros. O Kainan, um amigo meu que entrou na live, não sei se ele tá aí ainda, mas ele chegou pra mim e falou um dia assim, porque eu cheguei pra ele e falei assim, né, isso tem vários anos, eu falei assim, Kainan, cara, quando eu vou postar ali, às vezes eu não quero postar coisa muito básica, me dá uma agonia e tal. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, por quê? Eu acho que coisa muito básica, todo mundo sabe. Ele, não, é porque tu tá pegando a tua régua e achando que todo mundo já sabe daquilo que é muito óbvio pra você. Só que o que é óbvio pra você não é óbvio pra muita gente. Então, assim, eu ainda tenho esse, entre aspas, problema de postar coisa muito, muito batidona. Só que aquilo que é batido pra algumas pessoas não é batido para as outras que estão no começo da jornada, por exemplo. Mas de qualquer maneira eu ainda tenho uma resistência em relação a isso, que eu não posto coisa muito basicona demais não, porque o basicão tá dentro do meu curso ali, tem o A1.1, que eu trato de toda essa coisa basicona, desde alfabeto, cores, números, essa coisa toda, né? Já na internet eu já meto o cacete aqui, postando aquilo que vocês querem muito falar e não conseguem e tal. Mas é isso, velho, aí tem reclamação ali na internet, que eu fico olhando assim, cara, a galera é muito egoísta, né, velho? Kainan falou que tá aí. Véi, galera é muito egoísta, fica achando que o mundo dela tem que ser o seu mundo. Ah, não, se eu já sei isso aí já é óbvio, todo mundo já sabe. Velho, guarde seu mundo pra você. As pessoas estão precisando de ajuda. Oxi. As pessoas estão precisando de ajuda. Então, você tem que os alemães, muitos, não todos, né? Mas muitos que vêm encher o saco da gente, percebe que a gente é estrangeiro e vem encher o saco, eles têm que entender que a adaptação é uma coisa. A gente vai se adaptando e tal. Agora, falta de noção é outra. Eles passam do limite achando que a gente está errado em alguma coisa ali. Na verdade, eles sabem que a gente não está errado, mas eles querem impor. Que não é o seu país, então vai ter que ser do meu jeito. E vem reclamar com você. Nesse momento, a resposta tem que ser em alemão. E eu sou a favor da resposta dura quando o tratamento comigo é duro. Você quer achar que eu sou idiota? Então receba a merenda. Então é isso. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Talimanha? Mas eu acho que você juntou aí, né? Muitas pessoas... brabo, valeu, meu irmão. Muitas pessoas são assim. Muita gente tem B1, B2 e não sabe soletrar o alfabeto corretamente. Exatamente. Pessoas às vezes têm um certificado, só falta aprender a falar, né? E aí critica, às vezes, o que sabe ali, vem criticar, achar que você tem que fazer diferente. Mas é muito louco, né? Você dar cara a tapa na internet é uma coisa muito desafiadora, velho. Muito desafiadora. Cada cabeça é um mundo. E a depender do nível de educação da pessoa, ela pode tratar de uma maneira educada e realmente falar algo que vai acrescentar. Ou pode ser uma pessoa sem educação e falar coisas nada a ver. Pode ser alguém que Teve uma pessoa, velho. Eu postei um vídeo. Esse viralizou mesmo. Viralizou, acho que no Brasil todo. Que tá com mais de 3 milhões de visualizações. Me fizeram a seguinte pergunta. Por que os alemães são tão frios? Aí eu pensei, não, os alemães não são frios, na minha opinião. Eles são retraídos. Porque frio, não acho que tem ser humano frio. O ser humano tem emoções. Né? Todo ser humano sente emoções. Né? Psicopata tem um leque aí menor, né? Principalmente envolvendo empatia ali, etc. Mas o ser humano sente emoção. E não acho que o alemão é frio. Acho que o alemão é retraído. Eles sentem com a intensidade menor que latinos, por exemplo.
E aí eu falei, cara, não vou nem responder essa pergunta aqui não, porque os alemães são frios, porque nem com essa pergunta eu concordo. Mas eu vou falar de brasileiros. E aí eu estava inspirado no dia, falei de como nós somos enquanto povo, né? Seres humanos, com a cultura diferente, etc. E aí, gravei esse vídeo, o vídeo, pum, viralizou. E aí, pô, 99,9% dos comentários maravilhosos, me emocionei, chorei, não sei o que. Teve comentário de atriz da Globo, nem sei se é atriz ainda ou não, mas enfim, muito famosa e tal. Falei, que massa, velho, e tal. Aí uma pessoa, você tá falando mal dos alemães e não sei o que e tal, você tá romantizando tal, eu vou entrar em contato com o consulado pra reclamar de você e tal. Eu falei, rapaz, essa pessoa é doida, não entendeu nada. Eu nem falei dos alemães aqui no vídeo, justamente porque eu não concordo com a afirmação de que eles são frios. E aí eu pensei, meu Deus do céu, quando você tá na internet, todo mundo pode ter acesso àquele conteúdo que você está postando. Aí tem pessoas que te atacam, tem pessoas que reclamam de você, que te xingam. Tem pessoas, por exemplo, começou a aparecer hater, né? E aí eu descobri uma forma, se você trabalha com internet, usa isso que eu vou te falar. Uma forma de você, eventualmente, fazer um hater ficar pianinho, é você ameaçar que vai bloquear. Tem hater que fala, bloqueia mesmo, mas você vai bloquear. Mas tem uma pessoa que todo vídeo que eu postava, ela vinha reclamar de alguma coisinha. Aí eu decorei o nome dela, né? Eu falei, rapaz, essa pessoa toda vez vem encher o saco aqui, meu Deus do céu. Aí um belo dia ela foi encher o saco, aí eu respondi e falei, ó, o que você tá falando não tem nada a ver. Agora da próxima vez que você encher o saco assim, eu vou te bloquear e você nunca mais vai ter acesso ao meu conteúdo. E essa parte final é muito importante, ó, você nunca mais vai ter acesso ao meu conteúdo. O hater, na verdade, ele queria ser você. Ele queria estar no seu lugar, ele queria receber o que você está recebendo de alguma forma, seja visualização, seja gratidão. Ele queria de alguma forma fazer o que você está fazendo e não consegue. E aí ele vai ali te odiar porque você está fazendo aquilo e você não para de jeito nenhum, você é imparável e tal. Ele vai te odiar por causa disso. Só que se você chegar para ele e ameaçar, bloquear ele, e ele nunca mais vai receber a comidinha dele, porque o hater está o tempo todo viciado no seu conteúdo. Ele está o tempo todo buscando ali alguma brechinha para ele reclamar. E se você ameaçar e dizer que ele nunca mais vai ter aquilo, ele fala, eita porra, nunca mais vou ter essa brecha aqui pra reclamar. Não faz. Aí ela ficou pianinho. Né? Então se você trabalha com a internet, o conselho que eu te dou quando alguém enche teu saco, ameaça que vai bloquear, mas não só isso, você tem que falar assim, ó, eu vou te bloquear, aí a parte final que é a mais importante, e nunca mais você vai ter acesso ao meu conteúdo. A pessoa vai ficar agoniada e vai eventualmente parar. Ou se for uma pessoa meio doida lá, bloqueia mesmo, não sei o que, você vai bloquear. Renata, estou amando o seu curso. Ainda estou no início, mas gostando muito. Muito bom, Renata. Obrigado pelo feedback. Joga duro lá, todo dia um pouquinho, tá? Lembra que o método ADD, que é muito focado no dia a dia, o ideal mesmo é que você foque em frequência e não em intensidade. Um conselho para todo mundo aqui agora que já comprou curso gravado, no meu caso é misto, né? Porque é gravado e tem aulas ao vivo também. Mas para você que tem um curso e você passa por esse lance de desmotivação, essa coisa toda, o meu único conselho para você é o seguinte: nos próximos 15 dias ou 20 dias, o seu objetivo, já que você está com esse curso parado aí já tem muito tempo e você quer voltar, os próximos dias você tem que apenas logar no curso e sair e não fazer a aula. Você vai só logar e não fazer a aula. Ravine, não faz sentido, eu vou logar na plataforma, eu vou entrar na plataforma e não vou fazer aula, que lógica tem isso? É porque, na verdade, a sua dificuldade não está em fazer a aula quando a aula já está rolando. Você procrastina, você evita aquilo antes de começar. Então você não começa. O bloqueio está em começar a tarefa. Você pensa, tenho que estudar alemão. Mas, poxa, hoje eu tô tão cansada. Dor de cabeça danada aqui, meu Deus. Minha cabeça tá pesada hoje, dormi mal, não sei o que, tá. Hoje já é quinta, segunda-feira eu volto, porque amanhã sua cabeça ela vai dar desculpa o tempo inteiro. E o que é que você vai fazer como estratégia? Pô, já que a dificuldade minha está em começar, porque eu sei que quando eu começo, quando tá ali na aula já, eu termino a aula. Ou eu vou até a metade, se for uma aula maior tal. Você já sabe que quando você dá play e começa, você não fica pausando para ir embora, você vai e faz, né? Então, o grande problema está em começar a tarefa. E aí, se você pegar essa dica que eu estou te passando, você vai perceber que você vai mudar a sua realidade.
Você, nos primeiros dias, o seu objetivo é criar um novo hábito. Fiquei um pouco rouco, ó. Tô com café aqui. O seu objetivo é criar um novo hábito. E criar um novo hábito significa criar um novo hábito de começar. Por enquanto não é o hábito de fazer até o final, é o hábito de sentar a bunda na cadeira e começar. E aí você vai começar a perceber que você pode criar estratégias para facilitar o começo. Vou dar um exemplo. Toda vez que você pensa em começar a estudar alemão, você pensa, nossa, vou ter que ligar o computador. Nossa, a mesa está tão desorganizada. Nossa, vou ter que não sei o quê. Nossa, agora esse horário é ruim demais. Você vai começar a encontrar várias desculpas para não começar. Como é que você vai quebrar essas barreiras? Cara, o computador já vai ficar ligado. Se toda vez que você entrar na plataforma, você tem que digitar login e senha, já é mais uma dificuldadezinha. Então você vai salvar o login e senha para quando você entrar, tá logado. Você vai pegar aquele site ali da sua plataforma, você vai deixar ele nos favoritos para ser algo de muito fácil acesso. Computador ligado, local para estudar com... Deixa mais organizado se você se incomoda com a bagunça que está na mesa e tal. Mas não demore muito para começar não. Não fica assim, quando tiver tudo perfeito eu começo. Então eu vou ficar 5 dias só eliminando aquilo que pode me distrair. Não é assim não. Você vai resolver isso em um dia, em alguns minutos. Resolve isso. E os próximos 15, 20 dias, a sua única tarefa é entrar na plataforma. Você não vai fazer nenhuma aula e você vai sair. E você nesse exato momento está pensando... Esse cara é maluco. Como é que esse cara tá falando para eu entrar e não fazer nenhuma aula? Assim eu não vou aprender. Você vai criar um novo hábito. O seu primeiro hábito tem que ser entrar na plataforma e aí depois de 15, 20 dias fazendo isso, você pode começar a estudar. Ravile, mas não faz sentido. Faz todo sentido para a ciência. O novo hábito, o hábito que você vai construir é de entrar na plataforma, porque essa é a sua principal dificuldade, é começar. Sua dificuldade não está em fazer a aula quando você já deu play. Sua dificuldade está em começar a tarefa. Sua dificuldade está antes de sentar a bunda na cadeira. Depois que você sentou, deu play, você vai. Quer apostar quanto sua dificuldade é essa? Confia no que eu estou te falando. É com base em estudo que eu estou te falando isso. A Aline, ela comentou aí, ó, se você subir um pouquinho, ela comentou. Aprendi com o nosso professor Ravile. Eu já falei isso para as alunas, né? Aline... Eu vou falar aqui, vocês vão ficar malucos. A Aline, ela chegou no C1 na plataforma em menos de 6 meses. Eu não vou nem falar em quantos meses foi, senão você vai dizer que é mentira. Mas pergunte pra ela, o Instagram dela tá aí. Em menos de 6 meses, ela chegou no C1, não finalizou o C1. Chegou no nível C1 ali e começou a fazer as primeiras aulas do C1 em menos de 6 meses. Mais de 300 aulas. E você fala assim, não tem como. Não tem como. Ela colocou como uma prioridade na vida dela. E foi pra cima. Toma, todo dia. Não tem sábado, não tem domingo, não tem... E tá chovendo, é não sei o que, eu tô gripada e não sei o que. Ela não quer saber não, eu vou pra cima. Gostou do método, se identificou. Isso ajuda também, ela se motivou ali. Gosta de como eu explico, enfim, se identificou. E foi pra cima. Aí você tá aí, não tem como, não sei o que. Eu fui postar isso nos stories, que teve uma pessoa que perguntou assim, ô Ravile, com o seu método, tem como eu terminar o B1, ou chegar no B1, chegar no B1 até março de 2026? Bora contar, até março de 2026, quantos meses são? A gente tá em agosto, né? Bora contar a partir de setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 7 meses. A pergunta foi, em 7 meses, né, até março, ou seja, 7 meses, eu consigo chegar no B1? Tu consegue muito mais que isso. Depende de quem? Da pessoa. Só que eu não falei em passar em prova. E aí eu postei isso, aí recebi uns directs, isso foi nos stories, aí recebi uns directs. Não tem como, aí uma pessoa chegou e falou assim, eu adoro seu conteúdo, você parece ser um cara inteligente, agora quando vem essas promessas assim, e não sei o que, aí perde a credibilidade e tal, mandou um textão. Interpretou tudo errado. Em nenhum momento eu falei que a pessoa, ela em 6 meses, ela necessariamente vai passar numa prova de proficiência do C1. Isso não foi falado. Não estou falando em passar em prova. Não adianta nada você ter certificado e não conseguir falar no seu dia a dia. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu tenho uma plataforma com centenas de aulas do 0 ao avançado. Tem as provas dentro da plataforma também que a pessoa faz ali dentro. Se a pessoa você concorda comigo que quanto mais horas a pessoa
dedicar, quanto mais horas a pessoa colocar ali nos estudos, e ela tá ali estudando todos os dias, ela tem frequência, não importa, faça chuva, faça sol, sábado, domingo, não importa, é feriado, é Natal, é não sei o que, todo santo dia ela tá estudando. Você concorda comigo que ela vai avançar muito mais rápido do que quem estuda só 3 vezes por semana? Uma pessoa que está se dedicando 3, 4 horas por semana, ou por dia, aliás, 3, 4 horas por dia, e a outra está se dedicando 3 horas por semana, quem é que vai avançar mais rápido? Isso deveria ser óbvio para todo mundo, né? Mas aí, para algumas pessoas não foi. Aí a pessoa ficou criticando, dizendo... Falei, não ninguém tá prometendo aqui que você vai falar como nativo em 6 meses. Isso não é possível. Não é possível. Mas é possível você se programar e chegar até o nível avançado no sentido de ter concluído aquelas aulas, aquele material, ter aumentado o seu vocabulário. É possível em relativamente pouco tempo. Depende de você. E a Aline conseguiu isso, tem outras alunas também do meu treinamento que conseguiram isso porque elas se identificaram com o método. Elas viram a utilidade dos exemplos que eu dou, entenderam as explicações gramaticais, os textos e áudios, enfim, todo o treinamento que a gente tem lá. Elas entenderam, cara, isso aqui vai me ajudar, tô gostando e vou pra cima. A Aline, quantas horas por dia você se dedicava, Aline? A Aline com certeza se dedicou muitas horas por dia. Ela falou que ela, né, tem um tempo livre, ela tem essa possibilidade, né, de ter o tempo livre para estudar alemão. E ela se dedicou várias horas por dia. Cara, só que isso é de cada um. Você não pode ficar assim, isso é porque ela teve tempo, mas no meu caso, não sei o quê. Velho, não fique se comparando com os outros. Entendeu? A Ravira só tem 1 hora para estudar por dia. Tá bom, estude 1 hora. Mas estude, tem a frequência também. Tem a frequência. E outra, se você for realista com você vai perceber, cara, se eu trocasse o tempo que eu fico no celular para estudar, mas com o método que funcione, tá? Não adianta nada estudar com o método tradicional que não vai te ajudar, não. Pro dia a dia não vai te ajudar, não. Se eu trocar o celular pelos meus estudos, minha vida muda. Você sabe muito bem disso. Você sabe que sua vida muda. Você não faz porque o celular é mais forte. Investiram bilhões, talvez trilhões, para criar uma maquininha que vai fazer você ficar aqui dentro. Eu que adoro psicologia, eu amo ficar refletindo sobre o meu próprio comportamento. Quase tudo que eu faço assim, eu fico, por que eu tô fazendo isso? Será que isso está sendo bom pra mim? Não vou fazer mais esse negócio não. Vou mudar esse comportamento e tal. Sou viciado nisso. Todo dia eu sou assim. Para algumas pessoas isso é cansativo, né? Nossa, tu fica refletindo esse tanto. Nossa, cansa muito, né? Pra mim não cansa, né? Tem muitos anos que eu já sou desse jeito. Fico refletindo sobre meus comportamentos. E aí às vezes eu me pego. Eu preciso trabalhar, fazer uma tarefa do meu trabalho. E aí eu como meu Instagram eu uso para trabalho, eu entro no Instagram, só que o miserável, eles são espertos, né? No meu Instagram eu não sigo ninguém. Só que quando eu entro no meu perfil no Instagram normal, ó que miserável que eles fazem, né? Eu não sigo ninguém justamente para não aparecer nada pra mim. Aí eu vou aqui. Quando eu vou na tela aqui, ó, mostra pra mim já um Reels de outras pessoas. Só que sem querer é algo que eu acho interessante. Aí eu, sem querer, eu já me pego mexendo, velho, vendo um videozinho curto de outras pessoas. Aí dá mais ou menos assim 1 minuto depois eu penso, rapaz, o negócio é muito forte, velho. Porque o algoritmo, ele vai te mostrar o que você quer ver. O que você já tá vendo, consumindo no seu dia a dia. Então é muito mais forte que você. É muito mais forte que você. E aí, depois de 1 minuto assim, eu vejo aí eu falo, rapaz, eu não queria estar vendo esse vídeo. É interessante pra mim, mas eu não abri agora aqui pra ver o vídeo, eu abri pra responder a galera. Ou eu abri pra fazer tal coisa. E aí, então, ou seja, você acha que você vai ganhar pra essa maquininha aqui? Você não vai ganhar. É difícil, na verdade é difícil você ganhar. Tem que ter muita consciência, muita força de vontade. Então a ideia é você colocar limite. Pega na sua agenda, fecha o horário e fala, ó, de tal hora até tal hora, não quero saber não. O meu compromisso é com o meu desenvolvimento com o idioma. Cansei de ser dependente dos outros, cansei de ficar pedindo desculpa por existir, entre aspas. Cansei de me sentir envergonhada, não sei o quê. Cansei disso, cansei daquilo. Foca no seu crescimento, porque os anos vão passar. Você fica vendo meia hora aqui de celular, depois você nem lembra direito dos vídeos que você assistiu, e deu risada e não sei o que, beleza. Mas equilíbrio. Equilibra isso com você correr atrás dessas coisas. E a Aline respondeu aqui que ela se dedicava por dia 5 horas ou mais. E ela, em menos de 6 meses, ela foi do 0 até o C1. Não foi em passar em prova de proficiência, presta atenção. Foi em fazer as aulas numa plataforma com centenas de aulas até chegar nesse nível. Você pode fazer isso?
Pode. Só é você colocar uma prioridade. Ravira, não tem 5 horas ou mais como a Aline tem. Tá bom, você tem quanto tempo? Meia hora, 1 hora? O que mais vai contar pra você é a frequência, não é a intensidade. Inclusive, a Aline fez até de maneira inteligente, porque ela fazia sessões. Ela fazia 1 hora, pausa, não sei o que, 1 hora, aí ia talvez eventualmente fazer outra coisa ali na casa dela, pausa e ia fazendo. Passava o dia ali, se dedicando a estudar, ela viciou. Ótimo que ela viciou, maravilha. Se com você não é assim, porque você trabalha, tem família, muita coisa, você vai ter que bloquear na sua agenda o melhor horário para você. E o meu conselho, depois de ter conversado com várias mães que fazem parte do meu treinamento, o melhor conselho que eu posso te dar é: separa um horário pela manhã, antes de todo mundo acordar. Antes de filho acordar, antes de, sei lá, se seu marido acorda com você, mas seu marido não vai te impedir de estudar, né? Mas se for o caso, se você tem que fazer coisa para ele, antes dele, inclusive, dele começar com as tarefas dele. Todo mundo tem horário de acordar ali. Então, sei lá, ele acorda às 6h30. Seus filhos também, tem que preparar para ir para a escola, tal, não sei o quê. Você se vira nos 30 e você vai acordar mais cedo. Você vai reservar meia hora da sua manhã, em paz. Mata o leão ali. Mata. Vai te dar uma sensação de recompensa, dopamina ali no seu cérebro. Sensação de que você está evoluindo, que você está preocupado com o seu crescimento. Não está vendo besteira na internet. Primeira hora da manhã, mata aquilo ali para você que trabalha, que é mãe de família e tem muitos afazeres. Não, Raviro, não preciso fazer isso não. Tá bom, faz em outro horário que você... tá na escola. O horário para mim de 10 da manhã é lindo, 10 às 11 ali é lindo, que eu já fiz as primeiras coisas da manhã. Então na escola ali na creche, sei lá onde, e eu posso fazer isso. Faça. Agora fica com a perna para cima mexendo no celular e não dá. Aí é problemático para você, porque você fica dependente eventualmente do seu parceiro alemão. Ou seu parceiro está resolvendo as coisas por você. Agora eu vou falar uma coisa para você que é para te cutucar mesmo. Minha intenção agora é te cutucar. E se seu relacionamento não der certo? No ano que vem você não tá com a pessoa mais. E mora na Alemanha e seu alemão não tá bom o suficiente, você percebe que depende daquela pessoa para resolver as coisas por você. E se o relacionamento não der certo? Ou se você, por exemplo, não quer mais estar no relacionamento, só está porque é dependente da pessoa. Tá sendo confortável isso pra você? Quanto tempo você quer viver isso? Então, se eu fosse você, eu tomaria vergonha na cara, desculpa a sinceridade, mas eu tenho que falar, e você vai reservar um tempo para focar no seu crescimento. Cuidado com tarefazinha enxuga-gelo. Tarefa enxuga-gelo é aquilo que você faz e 1 ano depois aquilo não te levou pro próximo nível. Sabe o que é tarefa enxuga-gelo? Fica lavando a casa, ou lavando a casa não, varrendo a casa, limpando o vidro todo dia, fazendo um monte de coisa dentro de casa que não precisa fazer todo dia, e você fica fazendo pra dizer que no final do dia você está cansada e trabalhou o dia inteiro. Trabalhou com o quê? Tarefa enxuga-gelo? Essas tarefas não vão te levar pro próximo nível não, velho. Quando eu entendi isso, eu saí delegando tudo. Eu não quero saber de limpar a casa não. Vou procurar alguém para limpar a casa. Eu ajudo a pessoa com um trabalho e ela me ajuda a ter mais tempo disponível para eu focar naquilo que não é enxuga-gelo. Naquilo que vai me levar pro próximo nível. Academia, malhar. Eu amo malhar? Não. Se eu pudesse ter energia, um corpo bom e não sei o que, dormir melhor, tudo, sem malhar, eu não iria malhar. Por que eu vou? Porque eu sei do benefício. Durmo melhor, mais foco, mais atenção, mais motivação, não sei o que, se sente mais bonito, não sei o que, isso, aquilo, uma porrada de benefício. Aí eu vou. Me viro nos 30, vai, não vai, você vai ter que ir. Comigo funciona muito a força do ódio. Eu tenho um sócio, eu conversei com ele, inclusive, sobre isso. Ele falou, rapaz, comigo não funciona não direito isso não, velho. Por que será e tal? Aí eu fiquei curioso, né? Caramba, por que comigo funciona a força? Eu vou te explicar como é que funciona a minha mente. Supondo que eu tenho que fazer algo, e aí eu não quero fazer aquilo. Não quero. Dá preguiça, não dá vontade e tal. E aí eu bato na mesa e falo, porque é na prova se você não vai fazer. E aí eu começo a pensar em pessoas que conseguiram aquilo, e eu penso, eu também posso conseguir. Eu não tenho inveja delas, eu não quero atingir os resultados que elas atingiram. Tenha seu resultado, que bom que você atingiu, com base no esforço que você atingiu. Eu te parabenizo e bota pra quebrar aí. Mas eu quero atingir isso também, porque se é humanamente possível, por que eu não posso também? Por que eu não posso? Você deve conhecer algum brasileiro ou falante, algum falante não nativo de alemão, que fala alemão razoavelmente bem, ou até bem. Você deve conhecer alguém. E por que você não fala?
Essa comunicação interna de não, porque minha vida é muito mais difícil que a dele. Para com isso. Não, é porque o cara é muito inteligente, ele isso, ele aquilo. Você é inteligente também. Não menospreze o poder dessa maquininha que está aqui dentro. Pode ser que tenha tido uma boa educação a outra pessoa, aprendeu um pouquinho mais rápido. Beleza, ajuda sim ter tido uma boa educação. Ajuda eventualmente a pessoa não ter tantos problemas emocionais. Claro que ajuda. Não estou dizendo que não ajuda, não. Mas você não pode ficar no vitimismo o tempo todo. Beleza, você vai ficar o tempo todo então apontando, né? Nossa, é porque a minha vida, eu cresci no subúrbio, vendo violência, o meu pai era não sei o que, a minha mãe não sei o que lá, eu cresci, eu vivenciei tais e tais experiências, minha mente buga, eu me sinto não sou tão capaz contra as outras pessoas, eu ainda tenho que trabalhar num trabalho que não me agrada ou que não me valoriza. Beleza, tem uma porrada de problemas. Vai ajudar você a continuar reclamando? Vai ajudar você a continuar justificando? Vai te ajudar a continuar onde você está. Vai te ajudar com isso. Então, o lance tá difícil para você? Tá. Apesar da dificuldade, você vai fazer acontecer. Acabou. E eu tenho propriedade para falar isso porque eu não nasci em berço de ouro, eu não nasci no interior da Bahia, num bairro periférico, eu vi violência, não sei o que, esse rolê todo. Eu tenho propriedade para te falar isso. Mas eu não preciso aqui agora te contar a minha história de vida toda, ficar 1 hora contando, só para te provar que minha vida foi difícil. Eu também já reclamei muitas vezes, 1000 vezes. Saí de casa novo e ficava reclamando também. Corria atrás, mas reclamava. Porra, velho. Tava dentro do ônibus, via pessoas passando de carro e pensava, um dia eu vou ter um carro. Não sei o quê. Via às vezes uma pessoa tendo acesso a tal coisa, um dia eu vou ter acesso também. Aquilo. Até alimento, coisa besta. Um alimento ali no supermercado, você não tem força para comprar o alimento porque você não tem força. Você não tem dinheiro para comprar aquele alimento que você quer comer. Mais gostoso, só que é mais caro. E olhar e falar assim, um dia eu vou ter dinheiro para comprar tal coisa. Um dia não sei o quê, não sei o quê. Mas reclamava também, poxa, velho, seria muito mais fácil se eu tivesse crescido numa família assim, se não sei o que lá, não sei o que lá, se não sei o que lá, não sei o que lá. Mas o tempo foi passando, os anos foram passando, e quando eu olho pra trás eu penso assim, rapaz, toda a energia de reclamação, se eu tivesse... e todo esse combustível que eu usei pra reclamar, eu poderia ter usado o mesmo combustível pra botar pra crescer. Beleza, não tem problema você refletir sobre sua vida e pensar, poxa, teria sido mais fácil. Beleza, mas não fica muito tempo nisso, não. Fica alguns minutinhos só nisso. Eu sei que é natural você refletir, você pensar sobre as dificuldades da vida. Fica um pouquinho nisso, assim, ó. Depois pensa. Respira fundo e pensa, não, agora eu vou pra cima. Não quero saber de reclamação, não quero saber de que se minha vida foi ou é mais difícil de que fulano, do que é de fulano ou de Beltrano. Apesar disso, eu vou fazer acontecer. É a mensagem que eu quero deixar pra você, beleza? Porque senão você vai ficar nessa bolha de reclamação, nesse mundo que não faz você crescer. O que é que vai adiantar? Você vai chegar no final da sua vida e se você tiver um mínimo de consciência, você vai olhar pra trás e falar assim, meu Deus, eu poderia ter construído tantas coisas grandiosas, minha vida foi uma eterna reclamação. E se você não tiver consciência, sabe o que você vai fazer? Nossa, minha vida ela poderia ter sido muito melhor, mas sabe o que aconteceu? Não tive oportunidade. Aí você vai morrer uma pessoa inconsciente. Que é o pior ainda. Inconsciente. Quer dizer, nem sei o que é pior, né? Porque imagina você chegar no final da vida e despertar a consciência. Aí é foda, morrer com arrependimento, né? Aí você decide o que é pior aí. Gente, tamo junto. A gente vai se encontrar na quarta-feira, meio-dia, que é a próxima live. A live de hoje até durou, né? Que a gente teve umas reflexões aqui. Mas toda segunda e quarta a gente tem um encontro meio-dia, beleza? Eu trago temas que são importantes para imigrantes em país de língua alemã. Se for o seu caso, toda segunda e quarta, meio-dia, a gente tem um encontro sagrado aqui, beleza?